Paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, dia 18 de agosto, 9 horas da manhã, está começando mais uma aula, nossa lição bíblica da CPAD. Na verdade, esta aula está sendo gravada dia 16, na sexta-feira, porque dia 18 eu estou em viagem. Amém? A nossa lição desse trimestre, Tempo, Bens e Talentos em prol do Reino de Deus, a mordomia cristã. E a lição de hoje é a lição número 7, uma lição muito interessante, a mordomia dos dízimos e ofertas, ok? Dinheiro move o mundo, né? Mas não move quem o criou. Glória a Deus. O texto ordem da nossa lição diz, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior bastança. Abastança. Verdade prática, a entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então, quem é grato e fiel a Deus tem o privilégio e a bênção de entregar os dízimos e ofertas em prol da obra de Deus, em prol da comunidade cristã, comunidade de fé que ele é membro. Vamos lá. Aqui o comentarista na introdução, ele diz que o membro, ele deve entregar os dízimos e as ofertas na sua comunidade de fé com amor, alegria e fidelidade. E quem recebe esses dízimos, a liderança cristã daquele local, deve administrar esses recursos de uma forma correta, fiel e transparente. Isso é uma relação muito forte, muito tremenda. Você entrega uma parte do suor do seu rosto, com amor, com alegria e fidelidade. E aquele que recebe esse valor, que recebe essa parte do suor do seu rosto, ele tem que trabalhar, administrar isso de uma forma correta, fiel e transparente. Senão, aquele que entrega não vai entregar com alegria, não vai entregar com amor e não vai entregar com fidelidade. Isso é óbvio. Então, essa lição, a mordomia, que quer dizer a administração, fala mais com a liderança, mas é importante aquele que entrega a parte da sua renda para a sua comunidade de fé, é interessante que ele saiba o que está sendo envolvido ali. Ok? Antes de nós começarmos a lição, eu quero trazer uma introdução aqui minha. Para que serve a igreja? Qual a finalidade de existir igreja? De existir a igreja cristã, a denominação cristã, a comunidade de fé cristã? Por que ela existe? Bom, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ok? Pregai o evangelho. Pregar não é convencer, é anunciar. Evangelho quer dizer boa notícia. Ok? Que boa notícia é essa? Que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele nos redimiu dos pecados e nos dá condição, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos dá a condição de morar eternamente com Deus na glória. Ok? É a nossa salvação. Nossa salvação não é por mérito, nem por obras, mas simplesmente porque cremos pela fé que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós somos pecadores. O ser humano é pecador, irreconciliável com Deus. Mas através de Cristo há uma reconciliação com Deus, porque Ele, o seu Filho, pagou os nossos pecados. Então, a igreja está aqui para anunciar essa boa nova, o Evangelho. Essa é a finalidade da igreja. Consequentemente, as pessoas que creem nisso vão ter uma vida na fé dessa crença. Ok? Então a pessoa creu, a partir de agora ela tem uma nova fé, ela creu nessa boa notícia, então ela vai viver isso.
ela vai estar vivendo em prol dessa fé. E isso tudo está nos ensinamentos bíblicos, principalmente no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da exposição, da manifestação da salvação do evangelho, ok? Os 4 evangelhos falam, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são conhecidos como evangelhos, eles é a revelação da salvação. O livro de Atos é a pregação, a propagação da salvação. As cartas, Paulo, Pedro, João, Tiago, Hebreus, são é o ensinamento, é a explicação da salvação, ok? E o livro de Apocalipse é a consumação da salvação. Então, nós devemos estudar mais o Novo Testamento. O Velho Testamento como ponte para o Novo, também devemos estudar, mas não as questões que envolvem a lei. A lei não se aplica mais a nós estamos no tempo da graça. Vamos entrar nesse assunto depois. Então, para isso serve a igreja. A igreja é para anunciar a salvação através de Cristo, de Jesus Cristo, e preparar as pessoas e para que as pessoas vivam nessa comunidade de fé. A igreja é uma só. Denominações são muitas. Após a Reforma, em 1517, onde houve a separação da igreja romana, a igreja católica, surgiram os protestantes, havia os católicos, surgiram os protestantes, 1517. Foi a separação. A partir daí, dessa ramificação dos protestantes, surgiram muitas denominações. Muitas. E nós temos uma infinidade hoje de denominações religiosas cristãs que são protestantes, mas cada uma tem uma doutrina um pouco diferente. Um pouco. A salvação é pela fé em Cristo, em Jesus, mas diferem de algumas doutrinas. Ok? Então eu digo, denominações são muitas, mas a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Então essa igreja que vai viver com Cristo na glória. Não é uma denominação, não é uma placa, não é uma instituição. Onde nós vamos estar na glória é com a igreja de Cristo, ok? Seja qual for a instituição religiosa que você faz parte, a partir do momento que Jesus voltar e buscar a sua igreja, ou que nós partirmos antes disso, nós viermos a falecer antes disso, lá na glória não vai ter denominação. É só a igreja de Cristo, ok? Vamos lá. Então, continuando, para você entender para que serve a igreja, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Primeiro tópico, as fontes de recursos da igreja local. Bom, a denominação, que é a igreja local, a comunidade de fé, tem a sua estrutura, tem as suas despesas, ok? Suas despesas do mês, água, luz, telefone, internet. Tem os funcionários, tem as pessoas que lideram aquele grupo de fé, que vivem integralmente na obra. Como manter essa estrutura? Como pagar essas despesas? Como assalariar os funcionários dessa comunidade de fé e os líderes que estão 100% ali, atendendo os irmãos? Como atender esse povo que vai para as reuniões? Como manter tudo isso? Como custear tudo isso? Isso é através do dinheiro doado pelos membros dessa comunidade de fé e visitantes, ok? Então, toda a renda daquela comunidade de fé para a manutenção da estrutura e pagamento dos funcionários e líderes espirituais, pastores, padres, sacerdotes, tudo isso esse dinheiro vem de doação dos membros e visitantes. Como visitante? Bom, às vezes tem uma reunião, o visitante está lá, é feita uma coleta, né, de dinheiro para quem quer doar alguma quantia, o valor nunca é estipulado, e aquele visitante, às vezes, contribui ali. Não faz parte daquela comunidade de fé, mas, naquele momento, colocou um dinheiro ali
doou um dinheiro naquela reunião, ok? Então, por isso que eu falo visitantes. Então, mas aí que entra a questão de dízimos e ofertas. A nossa regra de fé do cristão é a Bíblia Sagrada. O protestante, assim como o católico, tem a sua regra de fé na Bíblia Sagrada. Nós, os protestantes, temos alguns livros a menos do que a Bíblia Católica. A Bíblia Católica, se não me engano, são 72 e a Bíblia Protestante são 66. Ok? Não vou me atentar ao porquê. E toda a nossa regra de fé é baseada na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento. Toda a nossa crença, a nossa vida com Deus, a nossa fé está baseada na Bíblia Sagrada, mais precisamente no Novo Testamento. Ok? Então, os dízimos e ofertas estão relacionados como para manter a entidade, a denominação, estão relacionados na Bíblia Sagrada. Então, os dízimos e ofertas é o dinheiro doado pelos membros ou visitantes. E isso está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Ok? Depois vamos falar mais sobre isso. Sobre recursos externos ou extras. As instituições religiosas, elas são entidades sem fins lucrativos. Ok? Não são empresas. A empresa teve seu fundador, criou esta empresa para gerar fins lucrativos para a sua vida, para a sua subsistência e para o seu bem-querer, seus desejos. Mas as igrejas não. As instituições religiosas não. Elas são entidades sem fins lucrativos. Então elas se autossustentam. Como eu falei que todo esse dinheiro vem dos membros e dos visitantes, né, que visitam uma reunião, essas denominações se autossustentam, ok? Então, elas não têm ajuda do Estado. Não têm e não devem ser ajudadas pelo Estado. O Estado já tem as suas prioridades. As prioridades do Estado quais são? Segurança, deixa eu ver se eu lembro aqui, segurança, educação, saúde. Segurança, me fugiu outra aqui. Segurança, educação, saúde e trabalho, emprego. Gerar condições para que haja emprego. Então, segurança, educação, saúde e emprego. Essas são as principais prioridades do Estado. Ok? O Estado ele trabalha em prol dos seus moradores. Né? Então, por isso que a instituição religiosa não deve ter ajuda do Estado. A religião e a política estão separadas. O nosso Estado, o nosso país, é um Estado laico. A palavra laico quer dizer do povo. Quer dizer aqueles que não professam uma denominação, um pensamento religioso, uma denominação, não estão em nenhuma denominação religiosa, não pertencem a nenhuma religião. Isso quer dizer o laico. Então, nosso Estado é laico. O Estado é separado da religião. O Estado não governa a religião e a religião não governa o Estado. Então, eles são separados, são entidades separadas, ok? Então, por isso que as instituições religiosas não devem ter ajuda do Estado. Apenas numa situação elas podem ter ajuda. E é onde nós entramos aqui, na questão da ação social. Quando uma instituição religiosa faz uma ação social, sabe, que zela pelo bem de uma sociedade, no caso, dependentes químicos e pessoas de baixa renda ou sem situação de moradia, que moram nas ruas, os moradores de ruas, que as denominações fazem ações sociais em prol dessas pessoas, que elas, de uma forma legalizada, tudo legalizado, foi montado uma ONG, alguma coisa nesse sentido, foi tudo feito de uma forma muito legalizada, aí sim, o Estado pode ajudar, ok? O Estado pode ajudar financeiramente, não manter aquela entidade, aquela ação social, mas ajudar financeiramente, mas tudo dentro da legalidade. Cabe ao Estado
controlar, fiscalizar se o dinheiro doado tem sido usado para aquela finalidade. Nós da Assembleia de Deus aqui em Blumenau, nós temos o Lar Betel e o Lar Betânia. São entidades que trabalham, que cuidam de crianças. São entidades não governamentais que cuidam de crianças. Uma espécie de uma creche, de uma pré-escola. E o Estado contribui, não sei quanto, mas contribui com uma ajuda financeira para esta obra social. Mas o dinheiro vai direto para a tesouraria desta obra social, não passa pela tesouraria da igreja. Pelo menos eu acho que é assim, vai direto para a tesouraria da entidade do Lar Betânia e Lar Betel. Não vai para a tesouraria da igreja, ok? Caso alguma entidade receba um repasse do Estado e passe pela sua diretoria, pela sua tesouraria, o Estado tem por obrigação fiscalizar. Ah, não, mas não pode? Não, o Estado tem por obrigação fiscalizar e a denominação tem por obrigação prestar conta com o Estado com esse dinheiro, de como ele está sendo aplicado. Ok? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Então, a instituição que se nega a prestar conta com o Estado, com o dinheiro que recebeu para a obra social, ela não está agindo errado. Se ela não tem nada a temer, abra lá suas portas e deixa qualquer auditor fiscal entrar lá e averiguar tudo. Ok? Vamos lá. Aí entra uma questão. A igreja, as instituições religiosas devem pagar imposto? Algumas correntes, alguns grupos, tem grupos ateus e agnósticos, acho que eles fizeram uma petição, né? Eles têm todo o direito de questionar, sem problema nenhum, para as igrejas pagarem os tributos devidos. Bom, a igreja, as instituições, está difícil hoje. As instituições religiosas, elas não pagam IPTU, não pagam imposto de renda, não pagam IPVA sobre os carros que são usados nessas instituições, elas não pagam CONFINS e também não pagam ICMS. São tributos que são tirados das denominações, ok? Por quê? Porque elas não são com fins lucrativos. Então, eu vou dar aqui alguns, cinco razões, 5 argumentos por que não se deve tributar, cobrar imposto de uma denominação religiosa. Ponto 1, argumento 1. Elas não geram riqueza nem distribuem renda, ok? Elas não geram riquezas e nem distribuem renda. Um tributo é sobre uma riqueza ganha, acumulada ou gasta. Então, o imposto é feito sobre uma riqueza ganha, acumulada ou gasta. Então, a doação dos fiéis não se enquadra nesse conceito. Então, já vemos que é uma atitude antieconômica cobrar imposto de uma denominação religiosa. Ok? Então, elas não geram riquezas, não distribuem renda, então não tem como cobrar imposto delas. Segundo argumento, essas denominações, como eu já falei, vivem das doações dos fiéis, que já tiveram os tributos pelos seus doadores. Por exemplo, eu recebo o meu salário dia 10, dia 5, eu pago as minhas... o meu salário já vem descontado o imposto de renda. Então, ele já vem tributado. E eu pago as minhas despesas, a minha despesa de água, de luz, de telefone, minhas despesas do mês, compra do mês, alimentação, ok? E o que sobra, eu posso usar para o que eu quiser. Eu posso ir passear com a minha família, mas eu posso doar para uma denominação religiosa. E como esse meu dinheiro que eu estou doando para a denominação religiosa já foi tributado, porque eu recebi ele tributado, não é justo tributar de novo. Como que vai ser tributado uma renda que já foi tributada? Ok? Então esse é o segundo argumento. Não tem como tributar algo que já foi tributado. Eu recebi tributado, ok? Como é que eu vou tributar de novo? Terceiro argumento.
tributar, isso é, cobrar imposto de qualquer instituição religiosa, cultural ou esportiva, porque aí entra todo mundo no mesmo saco. Não tem só porque é igreja, não. Aí entra a instituição cultural, religiosa, tudo. Entra tudo. Seria cobrar imposto de qualquer instituição religiosa, cultural ou esportiva, seria como interferir na liberdade dessas instituições. O Estado teria um instrumento jurídico para inviabilizar qualquer instituição desse tipo. Ele podia impedir de crescer, podia impedir qualquer instituição de crescer com a tributação desse imposto, ok? Então, ele interferiria na liberdade dessas instituições. A grande questão está na liberdade dessas instituições, ok? Então, o Estado poderia inviabilizar o crescimento dessas instituições. Quarto argumento: instituições religiosas livres, elas têm um grande ponto de preservar valores humanos, como amor ao próximo e igualdade entre as classes. Ok? Se fala muito em ideologia de gênero e isso lá pode, isso não pode, irmãos. Pessoas que me ouvem me veem. Dois valores que as instituições cristãs defendem são amor ao próximo e igualdade entre as classes. Ok? Igualdade entre as classes. Eu tenho certeza que se um membro pedir ajuda, aquela instituição vai ajudar. E se outra pessoa, se um ateu ir lá pedir ajuda, a instituição vai ajudar. Se esta instituição não ajudar, ela está fora dos padrões cristãos. Ele vai pegar aquela ajuda e nunca mais vai aparecer, não tem problema. A denominação cristã fez o mandamento de Cristo, não fazer acepção de pessoas, ok? Então, elas defendem esses valores, amor ao próximo e igualdade entre as classes. E esses valores são uma defesa contra regimes totalitários e opressores. Por isso, qualquer instituição livre não deve ser regulada pelo Estado. Não se deve cobrar imposto. E por último, as instituições religiosas fazem uma obra social, restaurando e recuperando vidas. Já falei aqui, dependentes químicos, moradores de rua, ex-presidiários, ok? Porque quem é que tem muitas instituições que vão nos presídios pregar a sua fé, e essa fé tem transformado vidas, tem mudado vidas. Então aquelas pessoas saem do presídio restauradas, transformadas e se tornam novamente uma pessoa de bem para a sociedade. E isso o Estado não tem custo nenhum, nenhum, ok? Então qualquer tributação poderia diminuir ou até acabar com esse benefício que as instituições trazem à sociedade, ok? Esses são meus 5 argumentos para que se não cobrem imposto de instituições cristãs ou qualquer instituição que esteja fazendo bem para a sociedade. Vamos lá. A base bíblica para dízimos e ofertas. A origem do dízimo. A palavra dízimo no hebraico quer dizer 10ª parte. O comentarista disse, está aqui, que de acordo com a Bíblia, o patriarca Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Na verdade, ele não era Abraão, ele era Abrão. Quando entregou o dízimo a Melquisedeque, era Abraão. Por que ele entregou o dízimo? Era uma forma de agradecer a Deus pela vitória que ele teve naquela guerra que ele foi, lá libertar seu sobrinho Ló. Ele teve uma vitória naquela guerra. E a forma dele agradecer a Deus, ele entregou o dízimo do despojo. Ele entregou o dízimo do despojo. Não entregou o dízimo dos seus bens, nem da sua renda, nem do seu gado, nem da sua terra. Entregou o dízimo do despojo, daquela vitória naquela guerra, em forma de agradecimento. Mas como ele queria entregar para Deus? Ele entregou para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Desculpem. Era sacerdote do Deus Altíssimo, por isso que ele entregou a Melquisedeque. Ok? Então, era uma forma de agradecimento. Então, o dízimo não pode ser instituído porque Abraão deu
para Melquisedeque, ok? Ele, se fosse assim, ele daria da sua casa, dos seus bens, do seu gado, da sua terra, da sua colheita, mas ele deu do despojo, ok? Tópico 1, outra parte, diz que o dízimo é do Senhor. Sim, o dízimo é do Senhor, porque Deus o instituiu na lei de Moisés. Assim como o sábado é do Senhor, assim como a lei é do Senhor. A lei é do Senhor? É. O sábado do Senhor? É. Ok? Aí não dizemos, não, nós não precisamos deixar de trabalhar no sábado. Claro que não precisamos deixar de trabalhar no sábado. Óbvio que não. Mas não podemos pegar uma lei que é uma obrigação e aplicar nos nossos dias. Deus instituiu o dízimo, porque é dele. Deus instituiu para manutenção da obra do tabernáculo. Aí entra o último tópico dessa primeira parte, desse tópico 1 da parte 1. O objetivo do Antigo Testamento. O dízimo servia para manutenção da casa do Senhor, sustento da classe sacerdotal e cuidado de órfãos e viúvas. Olha a obra social aí. É a mesma aplicação hoje. Manutenção da. Depois vamos falar sobre isso. Manutenção da casa do Senhor, sustento dos sacerdotes e cuidado com órfãos e viúvas. Por isso que Deus instituiu, porque era uma lei, para ser uma obrigação. No Velho Testamento era uma obrigação. Abraão não deu obrigado, ele deu em forma de agradecimento. Quando Jacó fugia do seu irmão, desculpa, não fugiu do seu irmão, seus pais mandaram ele lá para Labão para casar. Quando ele foi lá para Labão, seu tio, para arrumar para ficar lá e conseguir uma esposa, ele deitou com a cabeça numa pedra. E ele fez uma promessa, ele fez um voto a Deus. Deus, se tu me abençoar, eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar, vou dar dízimo, vou dizimar tudo que eu ganhar. Ok? A Bíblia não fala para quem ele deu esse dízimo, o que ele fez, para quem que ele entregou. Ele disse que ia dizimar. Ok? Falou que ia dizimar, mas a Bíblia não diz para quem ele ia dar esse dízimo. Então nós entendemos que era uma lei, era uma obrigação, muito diferente de Êxodo capítulo 25, versículo 2, quando Deus pede para o povo trazer as ofertas do tabernáculo. Estudamos isso no trimestre passado. Deus fala com o povo para trazer as ofertas do tabernáculo. Aí Deus fala assim: todo aquele que estiver que o coração mover voluntariamente. A palavra voluntariamente, no original, quer dizer um soldado que se coloca à disposição para a guerra. É Deus fazendo uma convocação e o soldado, eis-me aqui, Senhor, conta comigo para essa guerra. Então, é essa disposição para trazer essa oferta voluntária. Ok? É essa disposição, tanto é que o povo teve essa disposição e sobrou muito, o povo deu mais do que precisava. Que tiveram que mandar parem de ofertar, já tem demais. Vamos lá, dízimo do Novo Testamento. Mateus 23, 23. Jesus falando com os fariseus e dizendo que eles davam o dízimo da hortelã e mais não sei do que, mas deixavam o principal, que era o amor. Vocês têm que fazer isso, o dízimo, e não esquecer aquilo, o amor. Então, dizem que Jesus estava dizendo que o dízimo teria que continuar. Na verdade, Jesus falava com os fariseus. Fariseus, eles praticavam, mas não viviam. Davam dízimo para aparecer, não davam um coração voluntário. Tem um texto que eu gosto muito, falei semana passada, Lucas capítulo 18, quando o fariseu e o publicano foram orar. E o fariseu disse assim, ó, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo. E o pecador dizia, o publicano dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus falou que um desceu justificado, isto é, salvo, e o outro não. Quem foi? O que jejuava, o que dava dízimo? Não. Aquele que reconhecia que era pecador. Em primeiro lugar, temos que reconhecer os nossos pecados e ver que somos gratos a Deus pela nossa salvação. Aí sim, nós vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. O dízimo, ele é da lei. Ele é uma obrigação da lei. Ok? Mas quando você dizimar, se a sua comunidade de fé pede para você ofertar dizimando, ok? Ofertar dizimando, você tem que dar com o coração humilde e sincero. Não como um fariseu. Não almejando um cargo. Almejando um cargo. Ok? E a liderança
O dízimo devia ser o último ponto. Geralmente, quando vão separar alguém para ajudar, eles colocam o dízimo em primeiro lugar. Não, o dízimo tem que estar ali. Eu concordo. Se a comunidade de fé vive aquilo, o dízimo tem que estar presente, mas não pode ser o mais importante. Não pode. Em primeiro lugar, o testemunho dele como ser humano, como homem de Deus, como cristão. Isso tem que estar em primeiro lugar. Não adianta eu dar 10% do meu salário se eu tenho uma vida totalmente como esse fariseu, que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. Vamos ler um texto, Hebreus capítulo 7, versículo 12. Deixa eu acender a luz aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Olha o que fala. O livro de Hebreus é uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, creio eu, pensamento meu, que era um discípulo de Paulo, um conhecedor das Escrituras, mais um discípulo de Paulo, e ele fez essa ponte do Velho entre o Novo, usando a carta aos Hebreus, que foi escrita para os judeus messiânicos, aqueles que acreditavam que Jesus é o Cristo. 7:12. Porque mudando o sacerdócio, no caso aqui o sacerdócio de Melquisedeque, necessariamente faz-se também mudança da lei. Olha o que diz o 18 e o 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ok? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não vai aperfeiçoar o teu dinheiro quando tu ofertar na casa do Senhor. Nenhuma coisa a lei aperfeiçoou. E, de sorte, é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. A lei não, como diz o texto ali, a lei não aperfeiçoou nada. Não aperfeiçoou nada. Ok? Por isso, a sua comunidade de fé, você tem que entender que quando você dizima, você na verdade está também ofertando. Quando você está dizimando, você está ofertando. O texto de Malaquias fala dos sacerdotes. Deus estava cobrando a atitude dos sacerdotes, não do povo. Ok? Que os sacerdotes recolhiam o dízimo e levavam para a casa do tesouro. E dali eles têm que dar o dízimo dos dízimos. Mas eles não eram fiéis. Estava sendo cobrado dos sacerdotes. Vamos lá. O dízimo é necessário para manter a obra e a assistência social. O texto, olha aqui o que eu li antes. O objetivo no Antigo Testamento, que é para a manutenção da casa do Senhor, sustento da classe sacerdotal e cuidado com órfãos e viúvas. É a mesma coisa no Novo. Pastores, sacerdotes, padres, ministros em tempo integral têm que ser mantidos pelos membros da comunidade da fé. Aqueles que estão na obra do Senhor no tempo integral, na sua comunidade de fé, têm que ser mantidos pelos membros da comunidade de fé. Você que é membro da comunidade de fé, você tem que manter esse líder. Eu congrego numa igreja, numa congregação da Assembleia de Deus que tem 50 membros, 40, 50 membros. O nosso pastor não é integrado, ele tem o seu trabalho secular. Porque não tem como uma congregação pequena manter esse pastor. Mas a nossa regional, que é aqui da região do bairro da Velha, o nosso pastor, ele é assalariado e ele está 100% na obra. Ok? Então nós temos um pastor que nós pagamos o salário dele. E damos uma ajuda de custo ainda. Por quê? Lucas 10:7. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Ele é merecedor. Se ele agir de má fé, ele vai ser cobrado por Deus, não por mim, por Deus. Ok? E falando da assistência social, órfãos, viúvas e pobres têm que ter uma atenção especial da comunidade de fé. Como eu falei antes, independente se é membro ou não. Independente se é membro ou não. Tiago 2,16. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Quando se faz uma convocação
para os membros trazerem 1 quilo de alimento não perecível, irmãos, traga. Talvez a gente esquece por quê? Porque não é nossa prática. A gente esquece de levar porque não temos essa prática. Ok? A assistência social da igreja é importantíssima para a obra do reino. É importantíssima. Ok? A fé, olha só, as obras, elas não salvam. As obras não salvam, mas as obras acompanham a salvação. As obras não salvam, mas acompanham a salvação. E tem uma muito legal que eu gosto. Romanos 12, 20. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ok? Olha só, então é mais profundo ainda. Mais profundo ainda. Já pensou? Uma pessoa que é perseguidor de uma certa denominação, de repente um dia bate lá e pede ajuda? Aquele que tem o coração de Cristo vai abraçar aquela pessoa como se ela fosse um irmão em Cristo. Isso é evangelho, isso é vida com Deus. O dinheiro não pode estar acima da nossa vida cristã. O dinheiro não devia nem se importar com o dinheiro, sabe? Não devia nem se importar. Porque se nós vivemos pela fé, não se preocupamos com o dinheiro. Porque o ato de ofertar e dizimar é um ato de fé. Se você dizima por gratidão e por fé. Não porque você está sendo obrigado pela lei, como era no Velho Testamento. Como você está sendo obrigado pela lei. Você não é obrigado pela lei, você dá por amor, por fidelidade, porque você é grato a Deus. Ok? Oferta nas Escrituras. Vamos falar sobre as ofertas nas Escrituras. A igreja apostólica cresceu rapidamente. Quando Pedro pregou o sermão em Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Da noite para o dia, 120 pulou para 3.000. Pensa que crescimento, né? Aí tiveram que instituir os diáconos. Quer dizer, já começou a organização ali dessa igreja. E Atos, vamos ler em Atos 2, 45 e 44. Atos 2, 45 e 44. Olha só que legal. Não, desculpa. É Atos 3, 32 a 35. Na verdade, Atos 4. Atos 4, 32 a 35. E os apóstolos davam... 32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns, todo mundo repartia igual. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ó, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então todos nessa comunidade de fé, que coisa linda, né? Viviam esse amor, essa vida. Todos viviam esse mesmo amor, essa vida, essa comunidade de fé. Então, assim como o poder fluía, as ofertas fluíam também. Ali não está sendo cobrado o dízimo, não fala nada. Era oferta. Então a pessoa vendia um terreno, não dava 10% do que ela vendeu. Ela dava o terreno. Ok? Olha só que maravilhoso. A pessoa vendia uma casa, não dava 10% do valor da casa, dava ao valor da casa. Então, as ofertas são importantíssimas. Então, o teu dízimo tem que ser dado como oferta. Você dá porque você é grato a Deus.
Nunca dê murmurando, nem reclamando. Seja grato a Deus. E outra coisa, ore pelo teu líder, pelo teu sacerdote, pelo teu padre, pelo teu pastor. Ore por ele para que ele saiba administrar esses valores de uma forma correta. Eu vejo assim, existe uma corrente muito forte dizendo que o dízimo era da lei, e eu concordo, que o dízimo não é, nós não vivemos mais na época da lei, não somos obrigados e não somos obrigados a dar o dízimo. Dízimo não é condição de salvação, ok? Concordo. Mas existe uma corrente muito forte para quê? Para que os membros das suas comunidades não entreguem o valor para os valores, diminuem os valores para a sua comunidade de fé, para que a obra não cresça. Para que a obra não cresça. Por favor, se você tem gratidão e fé para dar o 10%, dê. São as primícias do Senhor, dê. Você está dando o melhor para o teu Deus, para aquela obra. Caim e Abel. Caim, vamos ler aqui. Caim, Gênesis, capítulo 4. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só. Abel trouxe dos primogênitos e Caim trouxe uma oferta. A oferta de Caim não foi recusada. Não é isso. É que Deus atentou, teve prazer mais na oferta de Abel. Sim, mas Deus não faz exceção, não. É o coração, é aquilo que ele trouxe. Abel trouxe dos primogênitos, do melhor do que ele tinha. Ok? Ele ofereceu ao Senhor. Ele ofereceu ao Senhor o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. Isso é um ato de fé, um ato de gratidão. Vamos lá. Tópico 3. Mordomia dos dízimos das ofertas na igreja local. Como deve ser entregue os dízimos e ofertas na igreja local? Como nós estamos falando, com gratidão. Com gratidão. Seja grato a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças ao Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Seja grato em tudo. Deus está aqui, a minha oferta está aqui, meu dízimo, porque eu sou grato a Ti, porque Tu tem me abençoado. Ok? Tu, Simão, se 70%, vou falar do nosso ministério aqui, Assembleia de Deus, se 70%, pelo menos 70% desse o dízimo, as ofertas, gente, a nossa igreja teria uma estrutura muito melhor para atender os irmãos, os visitantes. Poderia enviar muito mais missionários. Poderia abençoar a obra muito mais. Entendeu? Então, às vezes tem que ficar forçando a barra. É muito triste isso. Tem que forçar a barra. Mas não. Você seja fiel. Seja fiel. Se a tua comunidade de fé, que no meu caso, a Assembleia de Deus, pede para ofertar o dízimo, dê o dízimo. Dê o dízimo. Seja fiel. Ok? Então, o texto fala, como o dízimo deve ser calculado? 10% da renda bruta. É o que você ganha. Se você ganha R$1.000, independente dos contos que você tenha, é R$100, 10%. Se você ganha R$2.000, R$200. Isso é um ato tremendamente de fé. De fé. Teve uma certa época que a minha primeira filha ficou doente, ficou enferma, tivemos que levar ela num posto de atendimento para crianças e vinha descontada a folha de pagamento da minha esposa. E eu disse para o Senhor, ó Senhor, esse mês minha esposa não vai poder, mês que vem minha esposa não vai poder dizimar. Orei para o Senhor. Minha esposa não vai poder dizimar porque o dinheiro já vem descontado do salário dela. Não vai ter como ela dizimar. Naquela semana, a assistente social da empresa ligou perguntando se nós não queríamos parcelar aquela consulta, sendo a primeira parcela depois de 45 dias. Gente, foi maravilhoso assim.
Então, o dízimo é da lei? É. Era uma obrigação da lei? Era. Mas nós não somos obrigados a dizimar. Nós damos por amor. E, gente, a gente dá. Eu dou com gratidão. Antes eu dava 50%, 60% em coisas que não agradavam a Deus, em algo que não agradava a Deus. E hoje eu dou 10% em prol da obra. Eu queria ter fé para dar mais. Sou bem sincero, eu queria ter fé para dar mais do que 10%. Queria. Porque isso não é um valor, é o coração. É o coração para Deus. Como deve ser trazidos os dízimos? A casa do tesouro. Você traz para a tesouraria da sua comunidade de fé. Ok? Para a tesouraria da sua comunidade de fé. Os dízimos e ofertas. A Assembleia de Deus trabalha dessa maneira. A minha congregação, ela recebe os dízimos, eu entrego o dízimo para o tesoureiro da congregação, ele leva para a tesouraria central, na sede. Aí lá, os dízimos são acumulados e são administrados conforme a necessidade de toda a estrutura em Blumenau. As ofertas são usadas em prol da congregação que eu estou. Então a minha congregação é Betel. Então toda oferta que eu dou num culto, uma oferta especial, é usado em prol da congregação local. O dinheiro do dízimo é enviado para a sede e lá eles, da forma que eles acharem melhor, eles administram nas congregações. Ah, mas então às vezes vai muito e volta pouco. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de muito e voltar pouco. Só que a minha aliança é com Deus, não é com o homem. Ok? A minha aliança é com Deus, não é com o homem. Se eu dou oferto meu, não vou dizer dar, se eu oferto meu dízimo para a instituição Assembleia de Deus aqui para Blumenau e eles estão administrando mal, eles é que vão prestar conta com Deus, não eu. A minha aliança é com Deus. Ok? E também não é porque eu não dou o dízimo como oferta que eu vou sofrer uma enfermidade ou eu vou ter problemas. Não. Não. Isso não existe. Não existe. Tudo é um ato de fé. Não é uma. Você não está dando algo para receber de Deus. Ah, eu vou dar o dízimo. Deus, olha só. Existia a máfia. Poxa, essa foi. Obrigado, Senhor. Existia a máfia. O que a máfia fazia? A máfia cobrava um dinheiro dos comerciantes da região, alguma coisa assim. Existe a máfia ainda hoje em dia, né? Cobrava um dinheiro dos comerciantes da região, dizendo que estavam sendo protegidos. Na verdade, estavam sendo protegidos deles mesmos. Agora, quando alguém chega numa denominação e diz assim, ó, se você não tem que dar o dízimo, porque tu pode ser atacado numa enfermidade, teus negócios podem se dar mal. Não, irmão, isso não é de Deus. Jamais. Não é de Deus. Deus não faz isso. Misericórdia. Tu não vai ter malefícios de Deus porque tu não ofertou, porque tu não deu o dízimo? Jamais. Não é por força nem por violência. Deus, em Coríntios diz, Deus ama quem dá com alegria. Se eu der o dinheiro com medo de uma enfermidade, com medo do meu negócio dar mal, gente, eu sou o mais miserável desse mundo. Eu tenho que dar com um ato de fé, de agradecimento, não esperando nada em troca. Jamais. Nunca dê dízimo, oferte na sua congregação esperando algo em troca. Nunca faça isso. Não importa. Nós jamais vamos conseguir retribuir o que Deus fez por nós. Nunca. Ok? Aqui fala dos empresários, como o empresário deve dizimar, empresário que é dono de uma empresa, né? Óbvio. Ele tem o Prolabore, que o Prolabore é a renda que ele retira por mês para seu sustento, para suas necessidades. Então, o comentarista diz que ele deve, daquele Prolabore, que é o seu salário que ele tira, o salário dele que ele tira, ele deve tirar 10%, ok. Fechou. Hoje foi rapidinho, 50 minutos, vamos lá. Então, irmãos, o que nós entendemos? Os dízimos, a oferta como dízimo é importante. É que tem muita polêmica em cima da liderança cristã por causa do mau uso do dízimo.
Mas eu digo novamente, eles vão prestar conta com Deus. A minha aliança é com Deus. Alfredo, eu posso usar o meu dízimo em prol de outra necessidade diferente da minha comunidade de fé? A Bíblia diz, trazei a casa do tesouro, onde você congrega. Ok? Isso é no Velho Testamento. Paulo, na carta aos Coríntios, falava da coleta para os cristãos da Judéia, os cristãos pobres da Judéia. Não fala em dízimo, não fala em nada. Na verdade, no Novo Testamento, só aquela passagem de Jesus cita a palavra dízimo, que era para os fariseus, para a lei. Ok? Não tem nada a ver conosco. Então, se você quiser, como eu entendo que dízimo é uma oferta, você não está ofertando um dízimo, você está dando um valor 10% do seu salário, ofertando. Eu entendo que se você quiser sentir no coração e enviar para outro lugar, amém, é você e Deus. É a sua aliança com Deus, querido. Eu oferto em outros ministérios? Sim, já ofertei em vários ministérios. Eu oferto no Ministério Guerreiros do Espírito Santo, do pastor Leandro Spence. Faço uma oferta mensal. Não, não é da Assembleia. Qual é o problema? Nenhum problema. Nós estamos fazendo em prol do reino. Se a tua oferta que tu vai mandar é em prol do reino, ok? Do reino. Amém, querido? Fica na paz. Bom? Mas você tem que orar e sentir a paz de Deus. Deus tem que falar com você. Deus falou com você? Deus confirmou? Fique em paz. Faça aquilo que o seu coração mandou. Mas peça a confirmação de Deus, ok? Não minha. Ok? Te agradeço por acompanhar essa aula. Menos de 1 hora, que bênção, né? Você que está aqui nesse domingo acompanhando essa aula, está sendo gravada no dia 16. Foi um pouco complicado, estou em viagem para Itapema, né? Deus abençoe, um bom domingo. Eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero orar pela tua vida financeira. Deus não me fez rico, mas Deus tem me abençoado financeiramente, tem me suprido todas as necessidades. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aí muitos dizem assim, ó, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia não fala as demais coisas. A Bíblia fala, e estas coisas serão acrescentadas. Que estas coisas? O comer e o vestir e o beber. As necessidades básicas. Comer, vestir e beber. Ok? Então eles falam assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Não, é estas coisas. O comer e o vestir e o beber, que é o contexto do que Jesus está falando ali. Ok? Muito cuidado quando as pessoas pegam um versículo e querem criar toda uma teoria, uma doutrina em cima daquilo. Muito cuidado. Leia a Bíblia toda. Povo mais fácil de ser enganado é o povo que não tem conhecimento. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Ok? Vamos orar? Vamos apresentar a nossa vida financeira diante de Deus? Deixa eu arrumar aqui. Pai amado, Pai santo, te agradecemos por este dia, apesar dessa aula estar sendo gravada hoje, dia 16, te agradeço por esse domingo, dia 18. Senhor, cada irmão, cada irmã que está me acompanhando, eu quero que tu abençoe a vida financeira dele. E que todo o coração dele seja voltado para a tua obra, para o teu reino. Que ele seja uma pessoa que abençoe a tua obra, que ele tenha para dar e não para pedir, Pai. Que ele tenha para dar e não para pedir. Muito melhor é dar do que pedir, Pai. A gente fica muito feliz de abençoar a vida de outras pessoas. Então que o teu filho seja um ofertante fiel na casa do Senhor. Deus abre as portas para ele ser um ofertante fiel, Pai. Abençoa o seu lar, abençoa a sua família, abençoa a empresa que ele está, Senhor, trabalhando. Se ele é representante, abre as portas para ele, Pai. Aleluia. Deus de glória, abençoa toda a vida financeira, toda a vida emocional, espiritual do teu filho, da tua filha, Pai, neste domingo e na continuação desta semana, meu Deus. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz.